Então vamos lá, direito administrativo. Eu tinha mandado para vocês lá no grupo. Aí, ó, não falei? Vamos ver o que é Laércio. Fala, Laércio, bom ou não? Se estiver me ouvindo, quiser falar, se não quiser falar. Eu tinha mandado no grupo lá para vocês aquele material, que são 14 páginas, que é bem superficial, mas dá para ter o mínimo de noção do que a gente vai encontrar lá no edital. Então é a parte bem inicial mesmo. Aqui, achei. E com ela a gente vai conseguir resolver as questões de hoje. Eu vou destacar uma página aqui e agora a gente vai compartilhar para vocês verem comigo. Falou, mestre sagrado. E agora sim. Então, vocês estão vendo aí, estão olhando agora para a página que fala dos atos administrativos. Wender, que desgrama é ato administrativo. Mandei isso ontem, né? Que desgrama é ato administrativo. Para que isso serve? Para que isso foi criado? Cara, ato administrativo é toda manifestação de vontade da administração pública. Atos administrativos a gente não pode confundir com atos da administração. Então, uma coisa... Ficou quadradinho, deixa eu puxar aqui de volta. Uma coisa é atos administrativos, outra coisa é atos da administração. Então, atos administrativos são a manifestação de vontade da administração pública. Tá, vamos lá. Wender, tô vendo aqui que atos administrativos é a manifestação expressando a sua vontade. Mas você me disse outro dia que a administração pública não existe, que a administração pública é uma ficção jurídica, que a administração pública nada mais é do que uma ficção do que viria a ser a administração, a prefeitura, o estado, o governo federal. E está correto. Eu vou desenhar, senão vocês não conseguem chegar lá. Eu tenho a prefeitura. A prefeitura existe? Claro que não. A prefeitura não existe no mundo material, físico. Não tem como você pegar na prefeitura, não tem como você ver a prefeitura, não tem como você vender a prefeitura. Isso não existe. O que existe é um CNPJ. O CNPJ, ele é, no mundo jurídico, a administração pública, tá? Então você vai ter aí o CNPJ do governo federal, vai ter o CNPJ do estado, vai ter o CNPJ da prefeitura, vai ter o CNPJ do Fundo Nacional de Educação, ou vai ter o CNPJ do Fundo Federal de Educação, do Fundo Federal de Saúde, Municipal de Saúde, são os fundos. Tudo isso é CNPJ. Mas ela existir, ela não existe. O que ela existe é no mundo fictício, no mundo jurídico. Para ela exercer vontade, ela precisa dos agentes. Foi a conversa que a gente teve na última aula. Para a Prefeitura de Rio Verde exercer vontade, a gente precisa de uma figura que é um servidor público, no caso, um servidor político, que é o prefeito, ou o secretário, ou o analista administrativo, ou o GCM, ou o secretário, ou auxiliar administrativo, porque ela por si só ela não existe, diferente do Wender. O Wender, maior de 18 anos, com personalidade jurídica, eu exerço a minha vontade e eu posso fazer tudo que não é proibido. Beleza? A prefeitura não. A prefeitura, além de não exercer sua própria vontade, ela só pode fazer aquilo que está na lei. Por isso que a Câmara de Vereadores fica votando lei toda hora. Porque para fazer um monte de coisa precisa ser votado e autorizado. Beleza? Agora olha só. Esses atos da administração a gente chama de atos administrativos, tá? Ou ato da administração. Atos administrativos. Primeira pergunta que eu resolvi numa questão da CESP, salvo engano no concurso do DEPEN, perguntava assim, ó. A administração pública só pode fazer sua representação de ato administrativo através da forma escrita ou verbal, certo ou errado? Resposta errada, tá? A administração pública não precisa te falar que está exercendo um ato. Ou a administração pública não precisa escrever que está fazendo um ato administrativo. Quer um exemplo? Quando você está dirigindo seu veículo, imagine que você está dirigindo ali na Presidente Vargas, e um GCM, que é um agente administrativo,
fardado em serviço, com o carro ali, com a sirene farolete ligada ali, a sirene, com a via parcial, e te faz um sinal para encostar. O que está acontecendo? É a administração pública dizendo que vai te fiscalizar. Isso é um ato administrativo. Então, olha só, ele não falou nada para você, ele não escreveu nada para você, mas você acabou de entender que a administração pública ela vai te fiscalizar. Ela vai ver se você está com tudo correto, se não está faltando documento, se o seu carro está em boa situação, em geral. Então, olha o tanto que isso é muito maior do que a gente pensa. Ato administrativo é toda manifestação de vontade da administração pública. Isso é ato administrativo. Eu estou lá no meu serviço, eu faço um despacho, um memorando, ou eu faço um SEI, que é o sistema informatizado, um sistema de informação, sei lá o que é SEI, esqueci agora. Eu faço um SEI, por exemplo, que é um documento demonstrando que eu vou fazer determinada coisa e estou justificando isso para a prefeitura. Tudo isso é um ato administrativo, tá? Eu sou a administração pública. A partir do momento que eu bato meu ponto e começo a trabalhar, eu sou a administração pública, tá? Eu sou a cara da administração. E se eu sou a cara da administração, eu não posso ir trabalhar desleixado, né? Eu não posso ir trabalhar com a roupa suja, ou com uma roupa decotada, ou com a roupa curta, porque isso não provém do princípio de moralidade da administração pública. Beleza? Antes de continuar, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, só segue? Não, por enquanto tudo bem. Tá. Então, ó, Elie Lopes Meireles, que para mim é um dos maiores, se não o maior doutrinador do Brasil, ele diz que o conceito de ato administrativo é fundamentalmente o mesmo de ato jurídico, do qual se diferencia como uma categoria informada pela finalidade pública. É ato administrativo aquilo que tem finalidade pública. Agora, olha só, eu tô lá na repartição que eu trabalho. Levantei, fui lá e bebi água. Isso é um ato administrativo? Na opinião de vocês, isso é um ato administrativo? Eu estou trabalhando. Eu parei de trabalhar para ir beber um copo de água. Isso é um ato administrativo? Claro que não, né? Isso, na verdade, é uma necessidade fisiológica, é qualquer outra coisa. Mas ato administrativo não é. Por quê? Não tem finalidade pública. Não é para a sociedade que eu estou tomando aquele água, né? Imagina, não é como a missa, né, que tem a hora de tomar o vinho, né, e aquilo é a representação. Não, a administração pública não tem uma finalidade pública. Muito bem colocado pelo Elie Lopes Meireles, que para mim é um dos melhores doutrinadores que a gente tem. E aí, ó, seguindo o raciocínio, é uma manifestação unilateral de vontade. Ela não pede para você concordar. Ninguém te pergunta se você quer ou não. É feito, tá? É por isso que agentes públicos ele tem poderes, tá? Não é que nem o poder do Superman de voar, ou o poder do Homem-Aranha lá de escalar paredes. Os poderes são fazer coisas que as outras pessoas não podem fazer, como por exemplo portar arma, por exemplo, como por exemplo fiscalizar supermercados, por exemplo, autuar, fazer multas, né? Tudo isso são poderes, né? Poderes administrativos. A gente tem o poder disciplinar, a gente tem um poder vinculado, a gente tem um poder normativo, a gente tem um poder discricionário, a gente tem o poder de polícia. Tá faltando um. Depois eu vou mostrar para vocês o esqueminha para lembrar. Então esses são os poderes. E aí é uma manifestação unilateral de vontade. Eu quero que vocês parem nisso. Ninguém vai me perguntar se eu quero ou não. Vai me dar uma multa. O cara me dá uma multa e eu falo assim, não quero. Não pode levar embora. Não quero sua multa não. Não tem que querer não. Foi autuado, foi autuado. Você pode ir lá no Jari, tentar recorrer, mas você não tem como negar que você foi autuado, né? Da administração pública e de seus delegatários no exercício da função delegada. O Ender tem função que pode ser delegada? Sim, função que pode ser delegada são funções que não são poder de polícia, por exemplo, podem ser, que não são, tá? Podem ser delegadas.
Sujeito ao regime jurídico público. Claro que sim, né? E nem poderia ser diferente. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu adicionar aqui. E nem pode ser diferente. Imagina que eu faço determinada ação e ela não tem o poder público, ou seja, ela não pode ser fiscalizada pelo Ministério Público, ou ela não pode ser, corrigida. Deixa eu só mandar um negócio aqui, peraí, cadê o negócio? Agora eu não acho. Se o ato administrativo, por ser um ato público, ele não pode ser corrigido, não tem o princípio da publicidade, ele é nulo desde o começo. Imagina que eu faço uma ação para exonerar um sujeito. Estou com um PAD aqui na mão e eu sou responsável pelo PAD. E aí isso não tem o princípio da publicidade. A menos que isso seja justificável, né, esse princípio do fato de ser privado, ele não vai ser válido, não vai ganhar poder, não vai ganhar homologação. Sujeito ao regime público com o objetivo de satisfazer o interesse público. Então, todo ato administrativo ele é para atender à sociedade. Então, é a manifestação de vontade da administração pública, seja municipal, estadual ou federal. Tá? No final das contas, é isso. Só para avançar, a gente tem atos privativos. Então, uma boa diferenciação que a gente pode fazer são dos atos da administração, que é os atos administrativos e atos privados da administração. São palavras que parecem, mas olha só, se aparecer para vocês tudo em maiúsculo, atos da administração é tudo. Tudo que acontece dentro da sua repartição lá, a gente vai entender como atos da administração. Se a gente estiver falando de atos administrativos, com começo maiúsculo, restante minúsculo, cara, isso é para concurso meio foda, tá? Mas eu vou colocar para vocês não terem perigo de não saber disso. Atos administrativos é a manifestação de vontade com interesse à finalidade pública, é a exortação por meio do agente da vontade daquela repartição. Por exemplo, atos privados da administração é aquilo que você está como servidor, mas está fazendo aquilo a seu interesse. Como eu falei para vocês, beber água, por exemplo, tá? Fato. Então, quero chegar para vocês no elemento do ato administrativo. Os elementos do ato administrativo é aquilo que precisa para ele ser um ato administrativo, tá? A composição dele, o elemento dele. Nas questões que a gente anda fazendo ultimamente, a única coisa que eles têm perguntado é quais são os elementos do ato administrativo. É bem tranquilo. Os elementos do ato administrativo é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente vai decorar mais pra frente que vai ser o confifomob, tá? Tem uma forma. Mandei para vocês o material lá no finzinho em vermelho. Tá. Competência. Eu vou criar uma situação e a gente vai trabalhar toda essa situação a partir dos elementos do ato administrativo. Olha só. Competência. Imagina que eu cometi um erro, uma infração lá na minha repartição. Se eu cometi um erro, provavelmente eu vou ser denunciado e isso vai iniciar uma sindicância, que pode ser iniciada pode ser feita de início ou pode nem ter sindicância, ir direto para um PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar. Chegou no PAD, eu vou no PAD que é mais completo. Chegou no PAD, vamos imaginar que o Wender foi trabalhar despido e quando questionado ele quebrou um computador. São dois motivos, né, que não combinam com a administração pública. Beleza, vamos abrir um PAD. Quem é que pode abrir um PAD? Bom, quem tem competência para abrir um PAD é o superior do Wender. Não tem como alguém me julgar sendo uma pessoa que é inferior a mim. Vou melhorar. Não tem como uma pessoa que não tenha nenhum cargo superior ao meu me julgar. O mínimo é que ela tenha essa competência de ou mais tempo de casa, ou ter um cargo superior, ou ser meu imediato naquela situação para iniciar, para me julgar. Se não for isso, não pode. Imagina um menino que é estagiário vir julgar um cara que é concursado.
Não faz sentido, né? Então, a primeira coisa é a competência. E essa competência não é criada. Essa competência já existe. É o princípio do juiz, tá? Aquele princípio do juiz lá do processo legal. Quando eu entrei na repartição, já existia alguém competente para quando ou se eu cometesse um erro me julgar, tá? Então não é que foi criado, tribunal de exceção não pode existir. Existe alguém que desde o começo é o responsável a me julgar e vai ficar responsável, normalmente lá do RH, a ver essas situações, tá? Então, competência, quem realmente de fato pode me julgar, tá? Não é escolhida a dedo, essa pessoa já existe, tá? Já é criada lá no RH e ela fica ali à disposição de julgar as pessoas que estão ali, né, que podem porventura responder um PAD, tá? Finalidade, para que estão fazendo isso? Porque não gosta do Ender? Porque o Ender torce pro Flamengo? Porque o Ender tem a cabeça grande? Não, claro que não. A finalidade é o interesse público, tá? A finalidade é o interesse público. A sociedade tem interesse nisso. Veja só, eu sou um servidor público. O que eu vivo de dinheiro de impostos, que a gente vai chamar de contribuição, que são recolhidos todos os dias, né? Então a sociedade mantém o meu cargo ali. Eu devo ter uma finalidade, eu devo responder por isso, né? Sempre com moralidade, sempre com competência, sempre com agindo dentro da legalidade, sempre com moralidade. Se eu desvio a minha conduta a isso, a sociedade vai me cobrar isso. É quase como um julgamento mesmo, né? A sociedade contra o Ender, né? Então, a finalidade é a sociedade, o interesse da sociedade, tá? A forma é a aplicação do ato em si, tá? A forma é a aplicação do ato em si. Então, eu lembro muito bem que eu tô com a Alexandrina já tem alguns anos, né? Aí, um tempo atrás, a Alexandrina virou para mim e falou assim para mim, ó: Wender, vamos formalizar a nossa relação. O que ela estava falando para mim? Ela falou que queria casar, né? Afinal das contas, ela quer casar. O que é formalizar? Formalizar é passar por papel, é escrever. Todas as vezes que vocês virem alguém falar de formalizar ou acompanhar que está escrito lá formalizar, eu quero que vocês entendam que é passar para o papel. Isso é formalizar, tá? Então, vamos formalizar o nosso acordo aqui. Vamos formalizar a nossa união, tá? Que é uma união estável, um casamento, seja lá o que for, tá? Então, a forma é o papel. No final das contas, a administração pública não trabalha com outra forma. Trabalha com papel. Principalmente se a gente está falando aí de um PAD, por exemplo, tá? Formalizar, a forma é o papel. E é o ato em si, tá? Então vai lá, vai ter uma descrição de alguém neutro da situação, e aí vai vir um depoimento de uma testemunha, vem um depoimento de outra testemunha, aí vem o depoimento da vítima, aí vem o depoimento do acusado, né? E aí vem lá no final levantamento de provas, aí junta todo mundo numa salinha, aí todo mundo conta a sua versão, e aí alguém que seja neutro vai tomar uma decisão com base naquilo que foi relatado e provado, tá? Não é só falar, tem que provar aquilo. Se não provar, não vale muito não, tá? Na dúvida, o sujeito, ele é absolvido, tá? E o motivo? O motivo é o ato em si, né? O motivo é o que ocasionou. O Ender quebrou o computador. Esse é o motivo, tá? Então, dentro do motivo, a gente tem uma dicotomia que eu acho muito interessante. Eles falam assim de uma diferença, tá? Dicotomia é diferença. É quando separa, tá? Todas as vezes que vocês falam de dicotomia, fala separação. Eu aprendi isso na anatomia. Olha só. Existe uma diferenciação no motivo. Ora ele vai se apresentar como motivação e ora ele vai se apresentar como motivo, que são coisas diferentes, tá? Motivo é o que aconteceu. Motivação é o que eu vou fazer por conta disso que aconteceu. Então vamos lá. Motivo: o Ender quebrou um computador. Motivação: suspensão, ou advertência, ou exoneração, ou não sei. Reparar o dano. Vamos ver o que dá para fazer nessa situação. Por que ele quebrou esse computador, né? Qual é a intenção dele? Tem um professor que eu gosto muito, o professor Florindo, né? Que ele fala assim, ó: sujeito mata o outro. Qual é a pena, né? Aí depende. O que ele queria? Ele queria matar ou ele queria só machucar? Ou ele não queria nenhum dos dois? Então, o Brasil trabalha com o princípio da vontade do réu. Depende do que o cara queria, né? Se ele queria, se ele não queria, se tinha vontade, se errou, se acertou, tá? E o objeto. O objeto é a
peça, né? A peça, a gente chama de a peça. Hoje eu estava lendo um artigo que fala disso. Então a gente tem a peça, que é o processo, que vai seguir o procedimento. Então o procedimento é o caminho, o processo é o documento. Então ele vai seguindo os caminhos, lá, fechando cada etapa do procedimento. Então o objeto é a peça, é o todo, é o final, é o que acabou, tá? Então isso é os elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Minha opinião. Eu não acredito que concurso de nível médio eles vão pedir para fazer uma separação do que é, uma definição do que é competência, de forma, de motivo, de objeto, de finalidade. Não acredito, realmente eu não acredito. Mas vai que, né? Vai que, se acaso os caras for louco desse tanto, tem aí um material bacana para vocês gabaritarem, tá? Não vai ter problema. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, e aí o que eu falei para você cobrar mais ou menos o quê? Eu acho que essa parte de direito administrativo, de atos administrativos, vai cair pelo menos uma, duas. Eu acho que a parte de licitação vai cair, da lei 182 vai cair. A 182 eu estava lendo hoje ela ponto a ponto, estava lendo com bastante calma. O ruim de lei municipal, desse concurso aí, é que a gente não tem muito banco de questões, né? Então é meio que ir para cima de todas as questões que a gente achar e ler tudo que der para ler. Eu acho que ela talvez vai ser a mais difícil, entre aspas. Eu falo o seguinte: só é difícil para quem estudou errado. Quem estudou certo não tem prova difícil. Se está difícil é porque estudou errado. Mas ato administrativo vocês podem ler com vontade, que eu acredito em questões disso para a prova. E aí, ó, elemento, olha aqui que eu falei para vocês, ó, confifomob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? São os elementos do ato administrativo, atendendo ao edital de vocês. Show? Seguindo, a gente vai ter aqui, ó, a descrição do ato administrativo, tá? Dentro dos atos administrativos, existem alguns elementos que são vinculados e outros que são discricionários, tá? Existem os vinculados e existem os discricionários. Vinculado é obrigado, tá? Você é obrigado a fazer, não tem o que querer, ou faz ou faz, tá? Então, quais são? A competência, ela é um elemento obrigatório, tá vinculado. A finalidade é vinculado e a forma é vinculado, tá? Motivo e objeto é discricionário. O Ender, eu ainda não entendi a diferença de vinculado e discricionário. Pensa o seguinte, olha só. Imagina que o sujeito cometeu um crime. Aí lá a pena do sujeito é de 4 a 8 anos. Vamos colocar lá latrocínio, simples, latrocínio lá. O cara tem uma pena, sei lá, de 4 a 8 anos. Não sei se essa é a pena, tô chutando aqui. 4 a 8 anos. O juiz, ele tem uma margem de escolha, concorda comigo? É entre 4 a 8 anos. Ele pode dar 3 anos? Não. Ele pode dar 10 anos? Não. Ele pode dar entre 4 e 8, não é isso? Então ele tem uma margem de escolha. Mas ele pode não dar pena nenhuma? Não. Ele tem que aplicar uma pena, no caso concreto. Se o sujeito ele é culpado, ele tem que aplicar uma pena, não é isso? Isso é a escolha, uma escolha, né, um objeto discricionário. Ou seja, ele pode escolher, mas ele tem que seguir uma margem, tá? Ele tem que seguir uma simetria, que a gente vai chamar de simetria de pena, tá? Tem uma simetria aqui, nesse caso. Ele pode não aplicar? Não existe isso. Ele tem que aplicar, mas dentro dessa margem, tá? O objeto, então, é discricionário, Ender? Sim, o objeto é discricionário. O motivo é discricionário? Sim, motivo da motivação. Lembra que eu falei para vocês da diferença de motivo para motivação? Que o motivo é o que está levando, é a denúncia, e a motivação é o que eu vou fazer com essa denúncia. Então, tem que ter uma margem, tá? Competência, não tenho o que escolher. Finalidade, não tenho o que escolher, é o interesse público. E a forma é escrita. Não tem o que escolher aqui, não tem o que mudar aqui.
Motivo e objeto tem. Então, ó, competência, finalidade e forma são vinculados, motivo e objeto é discricionário. Querem perguntar alguma coisa? Não. Ah, agora só uma expressão aqui, ó, que vocês vão ouvir. Se ler o material já deve ter ouvido. Wender, eu ouvi falar que isso se trata de um motivo de conveniência e oportunidade. Sim, isso é discricionário, tá? A gente vai falar que é o critério do homem médio. Se passassem 1000 pessoas na minha frente aqui agora, eu iria tratar todos da mesma forma. Entende? Os 1000, da mesma forma. A gente vai ter o critério do homem médio. Então, por exemplo, eu peguei um caso lá. O sujeito quebrou um computador, por exemplo. A pena é de 2 a 6 anos, por exemplo. Lá de sei lá, suspensão, 2 a 6 meses, fica melhor. Como eu tomaria essa decisão se passasse aqui 1000 homens? Eu apertaria a pena ou eu jogaria mais ou menos para o meio? 2 a 6, cara, podia ser um 4, hein? Tá mais ou menos ali no meio. Tem atenuante? Não tem. Tem agravante? Não tem. Ah, então vamos 4 meses. Ah, não, é a primeira vez que ele cometeu o erro? Atenuante. Cara é bom de serviço, só estava alterado nesse dia? Atenuante. Ah, cara, então vamos lá 2 meses, 3 meses, só para ele ficar esperto, não fazer de novo, tá? Esse é o mérito administrativo, tá? Juízo de conveniência e oportunidade. Então vamos lá. Atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo é a PAT. Atributos é a PAT. Wender, o que é PAT? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, não é isso? Agora eu fiquei em dúvida, só vem lá no meio. Tipicidade, imperatividade, autoexecutoriedade e o último. Então vamos lá. Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, o T de tipicidade, cadê o T? Não achei o T. Tipicidade e o I de imperatividade. Então esses são a presunção de legitimidade e veracidade, tá? Cadê o negócio? Aqui. Presunção, cadê? Perdi tudo aqui, não tô vendo nada. Presunção de veracidade, vou falar um por um, aqui. Presunção de veracidade e legitimidade. Né? Oi? É presunção de legitimidade, né? E veracidade. Pode ser que ela apareça só veracidade, porque eles vão entender que legitimidade pode ser sinônimos. Tem autor que entende assim, mas então pode aparecer na prova os dois. E veracidade, né? Sim, porque pode aparecer, tem autor que entende que um é sinônimo do outro. Beleza. Na prova ele pode aparecer com um ou com outro, não está errado. Uhum. A presunção de veracidade é o princípio que se tem de que todo ato nasce dentro da lei. E ele já nasce produzindo seus efeitos, tá? Uma voz de prisão, por exemplo, ele já nasce produzindo os efeitos, tá? Wender, mas aquela prisão é ilegal. Sim, por isso que ele não é absoluto. Ele pode ser, posteriormente, ele pode ser anulado e retirado. Hiperatividade. A administração pública está acima de você. Tá? Então aqui a gente tem a administração e aqui tem um cidadão. Essa relação aqui a gente vai dizer que é uma relação horizontal. Então vertical, não é isso? Vertical. Administração aqui, você aqui. É uma relação vertical. Diferente de dois particulares, onde a relação é horizontal, né? Então a gente olha para o horizonte é assim, não é? Quando vai ver o pôr do sol, aquele pôr do sol bonito, né? Então, relação de dois particulares vai ser horizontal. Relação de administração pública e particular, a gente tem uma relação horizontal, vertical, horizontal. Tem um conceito que volta e meia a gente encontra em prova, que é da relação de empresas para particulares, tá? Que é uma chamada relação diagonal.
Porque empresas, imagine o seguinte, só para a nível de conhecimento mesmo. Imagina a BRF, uma empresa daquele tamanho, e o Wender, que trabalha lá de auxiliar de limpeza, vai entrar com ação contra a BRF, uma ação trabalhista, porque tem um valor que ele não está recebendo há muitos anos. Qual a possibilidade do Wender ganhar essa ação? Quase nenhuma. A BRF tem os melhores advogados do mundo se quiser para se defender. Então a administração pública entende que nesse caso, a administração pública não, direito entende que nesse caso, quando tem essa diferença, né, entre o particular e um polo e o outro, a gente tem que tentar igualar. Então, como é uma relação diagonal, o trabalhador, que é a parte mais pequena desses polos de poder, ele vai ganhar mais relevância, o que ele falar, o que ele apresentar, do que a própria empresa. Porque a empresa por si só ela vai suprimir o trabalhador. Então provavelmente ele nunca vai ganhar uma ação, né? Quase que nunca, ou vai ficar postergando muito tempo para nunca ter que pagar, tá? Então, relações de forças, tá? A gente tem administração particular, isso é vertical, particular, isso é horizontal, trabalhador-empresa, isso é diagonal, beleza? Wender, imperatividade é um atributo de que a administração está acima de você, então ela tem um poder extroverso, um poder de império, um poder de mandar. Você não tem que querer, tá? Vai fazer, tá? Se mandar você descer do veículo, você vai descer do veículo, tá? Não tem acordo, não é negocial. Mandou, vai obedecer, né? Lembra que eu falei para vocês lá no começo, na primeira aula, que existe o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Então existe a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, como o servidor ele é a manifestação da administração pública, ele está acima de você, pelo poder de império. Esse é um dos poderes que ele tem. Se acaso o sujeito não obedecer, então eu vou dar um exemplo, né? Chega um fiscal da vigilância sanitária num determinado supermercado. Aí o fiscal fala, é para fechar tudo porque isso aqui está tudo vencido, tudo. Aí o dono do supermercado falou assim, eu quero ver homem me fazer fechar isso daqui agora. Aí o fiscal vai falar assim, então você quer ver homem? Então você vai ver homem, né? Aí chama os meninos da polícia, né? Os meninos muito educados, muito humildes, aqueles meninos que usa preto, sabe? Aí vai chegar e vai conversar com o moço de novo, né? O senhor quer ir por bem ou quer ir por mal? Porque o senhor vai. Quer ir agora ou quer ir daqui a pouco? Só que daqui a pouco vai ser esquisito, viu? Então tem a força impositiva, não tem que querer, vai fazer. E a gente chega na autoexecutoriedade, tá? Autoexecutoriedade. Como você já deve imaginar, autoexecutável, né? Não tem que pedir para ninguém. Imagina a situação. Eu dou voz de prisão para um sujeito. Aí o sujeito fala assim, não vou cumprir. Aí eu falo assim, cara, acabei de ver o cara cometer o crime, já sei. Vou lá no fórum, lá no juiz, pegar a autorização do juiz para voltar aqui e prender o cara. Isso tem como dar certo? Claro que não, né? Até aí o cara já está longe pra caramba, né? Então o princípio da autoexecutoriedade é que você não tem que ter a autorização do Poder Judiciário para executar algumas ações. Você pode fazer ela executar a força e no momento que aquilo estiver acontecendo e posteriormente isso vai ter a manutenção do Poder Judiciário, né? Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, existe a tal prisão de custódia, né? Não é prisão de custódia, chama de custódia, julgamento de custódia. Por exemplo, vamos imaginar que, Deus me livre, eu cometi um crime. Eu cometi um crime e alguém me prendeu. Pode ser qualquer um mesmo, até uma pessoa da rua pode me prender. Qualquer pessoa pode prender a outra. Vamos colocar que foi a polícia. Fui preso. Quando eu sou preso, eu sou levado para um determinado local. Normalmente a delegacia, né? Tem que ser para lá. Não tem, se for para outro local, tem alguma coisa muito errada aí. Se for para o exército, por exemplo, eu for lá para a cadeia do exército, alguma coisa muito errada está acontecendo.
Vamos imaginar que eu sou civil, fui levado para a delegacia. Lá na delegacia vai vir o degolado, né? Vai me ouvir, o degolado. Aí tem o escravão lá, que vai escrever tudo que eu falar, o escravo lá. Tudo, e aí ele vai tomar uma decisão. Ou vai me deixar na delegacia mesmo, ou vai me mandar para a CPP, ou se eu tiver condenação, vai me levar para o presídio comum, para o presídio, para penitenciário. Vamos imaginar que a delegacia já está muito lotada, eles decidiram me mandar lá para a CPP. Em até 24 horas, eu tenho que receber a nota de culpa. A nota de culpa que é dizendo por que eu fui preso, quem foi que me prendeu, aonde eu estou, quem da minha família foi avisada, ou me dá o direito de ligar para minha família ou entrar em contato de outra forma, seja o WhatsApp, com a minha família e com um advogado, que eu não possa pagar, que seja um defensor público, no máximo em 24 horas. Wender, e se não fizer? O Estado vai ter que pagar uma multa, porque são direitos humanos básicos, tá? Beleza, tô lá na CPP, sou levado lá pro julgamento de custódia, que vai ter o juiz lá. O juiz ele não vai avaliar o mérito da prisão, ele vai avaliar a causa da prisão, que são coisas diferentes. Por que ele foi levado, em que condições ele foi levado, em que condições ele está lá. Se foi torturado, se apanhou, se tomou choque, se humilharam ele, aonde ele está é um local seguro para ele. Só isso. Não é um julgamento se ele matou ou roubou, não. Porque ainda nem foi produzida provas. E ver se ele tem condições de ir em liberdade. Nesse momento, no julgamento de custódia, que é avaliado se a prisão ocorreu corretamente. Então, ali, ocorreu a prisão por motivo de alta executoriedade, era um flagrante, teoricamente, parte-se do princípio que seja um flagrante. Lá no julgamento de custódia, o juiz vai dizer, realmente, foi flagrante, vou fazer manutenção da prisão. Ou então vai falar, negativo, não teve nada de flagrante, não teve nada de prisão amparada pela lei. Vai ser solto e a gente vai entrar com um processo agora contra a pessoa que fez essa prisão contra o senhor e vai processar ela. Tipo, o Estado vai entrar contra o Estado, entende? Vai entender como é que aquilo aconteceu no final das contas, tá? Se o cara que prendeu era um policial ou não era, aí vai ver o que aconteceu. Então, quem faz a manutenção disso daqui é o Poder Judiciário posteriormente. Mas no momento que está acontecendo, pode ser feito pela polícia, é um dever, poder, dever. Pela sociedade é um poder. Qualquer um do povo, de acordo com o processo penal, pode prender qualquer pessoa, tá? Mas eu não aconselho não, se puder evitar de correr disso daí, viu? Quando aos destinatários. Então, quanto aos destinatários, a gente tem um ato geral e a gente tem um ato individual, tá? O que é um ato geral? Ato geral eu não tô nem aí quem é que vai passar ali, é para todo mundo. Uma placa, por exemplo, que está lá a 50 km por hora. Eu não tenho a menor noção de quem vai passar por ali. Então ela vale para todo mundo, é abstrato. Qualquer pessoa que passar ali, ela está entendendo que a velocidade máxima é 50 km por hora e ela pode ser multada, caso ela passe dessa velocidade, tá? Então é uma placa para todos, é abstrato, é um conceito aberto, é para qualquer um. Então uma placa é um ato administrativo, se alguém perguntar. Ato individual, eu sei exatamente para quem que está indo esse ato, tá? Eu sei nome, eu sei sobrenome, eu sei CPF, número de telefone, nome da mãe, né? O Brasil meio que se acomodou a sempre colocar o nome da mãe, porque algumas pessoas não têm o pai registrado, né? Então, sempre vai ter o nome da mãe, certeza. O nome do pai, talvez não. Agora, uma pergunta para vocês nunca errarem, tá? Imagina que isso vem lá no concurso. A nomeação de 100 pessoas para um concurso público é um ato geral ou um ato individual? O que vocês acham? Individual? Jaqueline? Eu acho que é um ato individual. Individual. Por quê? Porque ele é discricionário à pessoa, né? Eu sei exatamente quem que é. Isso é uma questão que caiu numa prova que teve lá em Minas. E eles perguntavam, a nomeação de tantos servidores públicos pode ser considerado um ato geral ou um ato individual? Cara, eu acho que uns 60% das pessoas colocaram ato geral. Por quê? Pensaram,
é mais de uma pessoa, então não é individual. Ao contrário, tá? É individual todas as pessoas que eu sei quem são. Então são individuais, eu sei as pessoas que são. Se for auto geral, é abstrato, aberto, serve para qualquer pessoa mesmo, tá? Então essa questão vocês não erram. Aí vem, quanto ao alcance. Então a gente tem... o que eu fiz aqui? Fiz besteira. Aqui, achei. Aqui, ó. Quanto ao alcance. Então, quanto ao alcance, a gente tem atos internos e atos externos, né? Atos externos. Então vamos lá. Atos internos. Nem sempre esses atos internos eles vão ter publicidade, tá? Nem sempre esses atos a gente vai tomar conhecimento deles. Por quê? Porque não nos convém. Entendeu? Então, deixa eu te dar um exemplo. Imagina que na Polícia Militar do Rio de Janeiro, eles não têm munição suficiente, ou tem pouca munição para enfrentar o crime. E é passado uma normativa interna, um decreto, uma normativa, para os policiais não fazerem treinamento ou não gastarem munição sem necessidade, porque o Exército Brasileiro, que é quem fabrica isso, disse que vai demorar 2 semanas para chegar. Essa normativa ela pode ganhar publicidade? O Brasil inteiro pode saber disso? O que vocês acham? Eu acho que sim. De jeito nenhum. Por? Imagina eu... sou o cara lá do Comando Vermelho e fico sabendo que a polícia do Rio de Janeiro está sem munição. Imagina o que eu vou fazer. Mas eu entendi no sentido de posterior ao resultado, entendeu? Não, aí posterior, mas no momento de jeito nenhum. Sim, no momento não. Eu vou meter bala no Rio de Janeiro inteiro, vou atacar a polícia, porque a polícia não tem defesa. Então não pode. Tem algumas normativas internas, principalmente essas que tratam da segurança pública, ou que tratam de segurança de Estado, que aí a gente está falando em Estado Brasil, tá? Estado-nação, não pode ganhar publicidade, tá? Externamente, mas internamente ali, a nível de secretário, prefeito ou governador, tem que ter essa informação e posteriormente até ganhar publicidade. Atos internos, então, atos produz efeitos dentro da própria administração, tá? E externo produz efeito fora da administração, horário de funcionamento, repartição pública, enfim. Quanto ao grau de liberdade, a gente tem um ato vinculado e o ato discricionário, a gente já falou sobre isso, tá? Então não vou perder tempo. Vinculado obrigatório, eu tenho requisitos para preencher, não posso pular, é obrigado a praticar o ato, tá? Não tem que querer, chegou um processo aqui na minha mesa e é da minha irmã, cara. Nossa, ela vai tomar uma multa. Eu podia assumir que esse processo aqui. Não, é obrigado, tem que fazer, não tem que querer não, tá? Tem que pesar a caneta. E ato discricionário é que você tem uma margem de escolha, tá? Não estou dizendo que você não vai escolher, só que você vai ter uma margem de escolha e essa escolha vai ter sempre em mente o mérito administrativo, tá? Princípio de conveniência e oportunidade, o princípio do homem médio, tá? Dentre 1000 pessoas, como é que eu tomaria a decisão na maioria desses 1000, tá? Tentar chegar no meio ali de uma decisão que seja justa, tá? A gente poderia chamar isso posteriormente de simetria de pena. Quanto ao objeto, a gente tem atos de império e a gente tem aqueles atos de gestão, tá? Atos de império é aquele que a gente faz em supremacia em comparação ao particular. Aqui eles colocaram um exemplo de desapropriação, mas a gente poderia colocar uma prisão também, poderia ser isso, tá? E a de gestão, aqueles que praticam em patamar de igualdade com o particular, lado a lado. Dá um exemplo de ato de gestão. A gente tem a terceirização de serviço público, né? A gente tem os delegatários, os permissionários e os concessionários, tá? Se você parar bem para pensar, o delegatário, permissionário e concessionário nada mais é do que um particular que está fazendo uma parceria com a administração pública, tá? Vou dar um exemplo. O concessionário, a gente poderia pensar na Rumo ou na Ecovias, tá? Que fez uma parceria com o governo do estado de Goiás, onde eles têm
parte da rodovia que eles cuidam dessa rodovia, né? E aí você paga ali o tal do pedágio, né? Que é uma... Vou dar nem minha opinião sobre isso. Que é um valor que você paga ali, tá? Então, isso é o concessionário. O permissionário é aquele que pede permissão para o Estado, tá? Aí já não entraria em atos de gestão. Mas seria aquele, por exemplo, o motorista de aplicativo? Permissionário. Não. O permissionário seria o motorista de táxi. O permissionário e o delegatário. E o delegatário a gente colocaria o motorista de aplicativo. Aquele que é pequenininho, está trabalhando ali, só a nível de conhecimento. E os atos de expediente, tá? Que não possui conteúdo decisório. São atos quase que informais, são atos que acontecem no dia a dia. Eu pegar um documento e grampear esse documento, eu tenho que notificar todo mundo que eu grampeei um documento? Eu pegar um computador e mudar de lugar, eu tenho que... Todo mundo, gente, eu estou mudando o computador de lugar, viu? Olha aqui o computador, tá vindo para cá, olha só. Não, só coloca para acontecer. Não tem necessidade. São atos de mero expediente. O meu chefe fala assim, ó, hoje você não vai trabalhar aqui não, hoje você vai trabalhar lá no outro setor. Aí ele vai ter que notificar o mundo inteiro porque eu estou indo para outro setor. Não, não tem necessidade. Quanto à formação, ato simples, essa aqui é importante, tá? Ato simples é o ato que tem um só ato e ele acaba no momento que esse ato é feito. Esse é o ato simples, tá? Ele nasce e começa no momento que esse ato é feito. Como, por exemplo, eu posso falar um ponto, quando eu bato meu ponto. Né? É um ato simples e na hora que eu faço já fica registrado. Ato composto. Eu gosto de falar do complexo primeiro. O ato complexo é aquele que são dois ou mais órgãos que se juntam para fazer um efeito. Que se juntam... Deixa eu ver se eu não estou falando a verdade. Depende mais de uma manifestação que acontece em órgãos diferentes de patamar de igualdade. É isso. São órgãos que se juntam para tomar um ato, para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, se junta para fazer um projeto de conscientização de abuso infantil. Então, ó, são dois órgãos diferentes que se juntaram para fazer uma determinada ação. Isso é um ato complexo. Ato composto. São órgãos diferentes, dois ou mais, que tomam atos que não acabam num momento só, que acontecem posteriormente o resultado depois. Exemplo, quando o presidente da República indica o ministro do STF. Olha só, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo. Ele indica o ministro do STF, que é do Poder Judiciário. Vai ser o ministro do Poder Judiciário. E isso vai ser votado no Senado. Então isso vai acontecer depois. Então isso seria um ato composto. É um ato de dois entes que vai ter dois momentos que eles vão acontecer, na indicação e na votação. Aí a gente tem as modalidades administrativas. Então, as modalidades, ele pode aparecer para vocês também como espécies de ato administrativo, tá? Podem aparecer para vocês como espécies de ato administrativo também. Então, a gente tem um ato normativo, ato ordinatório, ato enunciativo, ato negocial e ato punitivo. Normativo, decreto, norma, regulamento. Ordinatório é aquele que vai escalar quem vai para o plantão, tá? Vai colocar uma ordem lá. Enunciativo só serve para provar alguma coisa. Então, eu vou lá no fórum e peço a minha certidão de nascimento. É só o Estado dizendo que eu sou eu e que eu nasci da minha mãe lá na cidade onde eu nasci. Ele só diz para todo mundo algo que já é verdade. Quando a gente vai assumir concurso, a gente tira a certidão negativa de antecedentes criminais. É eu provando para o Estado que eu nunca fiz nada errado. Então, eu peço um documento que o próprio Estado vai me dar. Entende isso? Enunciativo. Negocial, permissão, autorização, licença, tá? Tirar isso. Ato punitivo, fez feiura, né? Fez feiura, o Estado vai conversar com você. Fez feiura, o Estado, fez feiura, hein? Aí o Estado vai conversar com você de uma forma diferente. Poder de polícia, tá? Convalidação dos atos administrativos, tá? Os atos administrativos, cara,
Não, eu só quero que vocês entendam isso daqui, tá? Eu acho que está mais embaixo. A gente vai parar aqui que eu acho que não vai dar tempo. Vamos ver se a gente consegue terminar isso daqui. Só quero que vocês entendam isso daqui, ó. Pode ler, leiam bastante, tá? Mas não vai cair nada muito longe disso daqui, não. Na prova de vocês, se vierem perguntando isso, tá? A convalidação do ato administrativo quer dizer que o ato administrativo ele pode ser reformado, tá? Reformado, leiam convalidado, tá? Pode ser que ele venha lá dizendo para você que é convalidado. Wender, qual que é a diferença? Coisa nenhuma, tá? Coisa nenhuma. Reformado, convalidado. Ele pode ser confirmado. O Wender fez a coisa certa, é isso mesmo que a gente vai chamar de ratificação. Ele pode ser reformado. O Wender até fez a coisa certa, mas fez do jeito errado. Então o Wender até acertou em fazer a suspensão, só que ele errou o documento, errou a folha a ser preenchida. Ou ele pode ser convertido. O Wender errou o documento, o Wender errou o ato, o Wender errou tudo, fez besteira do começo ao fim. Então ele vai ser convertido. Beleza? Não cai nada mais do que isso. Se vocês quiserem ler, leiam. Deixei o documento que é para ler mesmo, tá? Mas não sai disso. Ratificação, reforma e conversão. Beleza? Não precisa ficar com medo. Ai meu Deus, o mundo tá acabando. Tá nada, vai acabar nada não. Então a extinção dos atos. Gente, o mundo acaba. Tudo que começa, acaba, né? Já dizia o El Chan, né? Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga para o... Enfim. E aí, olha só, tudo acaba. O ato, ele acaba. Todo ato, ele nasce tendo uma data para acabar, tá? Até a gente acaba, né? A gente tem uma data para acabar também. Então, ele tem uma extinção natural, que o próprio efeito dele, ao longo do tempo dele, extinguiu. Por exemplo, imagina que o Wender saiu para tirar férias e tirou as férias. Pronto, extinguiu o ato administrativo, né? Uma extinção natural, ele foi sair para tirar as férias e tirou as férias. Uma extinção subjetiva, desapareceu o objeto. Então o Wender saiu para tirar férias e o Wender sumiu. Ninguém sabe do Wender. Então a gente vai ter o desaparecimento subjetivo do beneficiado do ato. Então o Wender saiu para tirar férias e foi. Cadê o Wender? Nunca mais achou o Wender. A gente tem a extinção objetiva, que decorre do desaparecimento do objeto do ato, né? Então, por exemplo, a gente teve aí o objeto, o processo em si que desapareceu. A gente tem a caducidade, que é quando a gente tem uma lei que vem em posição contrária, né? Que é o que a gente fala na legislação, que caducou. Então, quando caduca, né, ele teve a extinção do ato. Então, imagine que hoje está autorizado 40 gramas de maconha as pessoas carregarem na rua aí. Aí amanhã vem uma norma contra lá do STF dizendo que não pode coisa nenhuma, né? Então caducou. Normas opostas foram de encontro, caducou, vale a recente, tá? Contraposição consiste na extinção do ato válido em decorrência de edição de outro posterior, cujos efeitos são opostos ao seu. A exoneração quando o cara é servidor público. Então, foi um ato administrativo de um decreto do prefeito na época, o meu decreto de nomeação para um cargo público. Se Deus me livre e guarde, tomara que não, eu vá ser exonerado. Veja que é uma oposição. Era um ato que estava dando efeito e agora vão opor ele. Isso seria uma contraposição. Cuidado para não confundir com caducidade, tá? Caducidade é norma oposta, tá? Efeita com contraposição. Extinção volativa é que decorre de manifestação de vontade. Eu chego lá e falo, não quero mais. Por exemplo, estou lá concursado e eu chego para a galera e falo assim, gente, quero mais não, viu? Vou abrir uma empresa, vou vender espetinho, não preciso mais de serviço público, tá? Então, essa seria a contraposição. Eu quero falar com vocês, só para terminar hoje, de anulação e revogação. Deixa eu puxar aqui. Só para a gente fechar, eu quero falar para vocês de anulação e revogação. Anulação, o ato já nasceu errado. Ele nunca deveria ter acontecido. Então a gente anula ele. Anulação. Revogação, o ato até nasceu correto, mas em dado momento a galera não quis mais. Dá um exemplo. Imagina que eu não tenha terminado o curso superior. E eu vá lá e assuma um concurso público que um dos requisitos para o cargo seja ter um curso superior em qualquer área.
e eu não tenha isso, mas eu falsifico esse documento. O ato ele já nasceu incorreto, ele já nasceu nulo. Só que ninguém descobriu ainda. Se daqui a 10 anos alguém descobrir, o ato é anulado. Tudo que eu ganhei de salário e 13º e benefício eu tenho que devolver para a administração pública e vou responder isso civilmente e talvez criminalmente, né? Se provar que houve má fé, até criminalmente. Vamos imaginar que eu pego uma autorização para vender pipoca na porta da prefeitura. Então a prefeitura achou que seria uma boa contribuição e eu estou lá vendendo pipoca na porta da prefeitura. Nada ilegal, a prefeitura autorizou, estou vendendo pipoca. Mas em dado momento está surgindo muita entrada da prefeitura, atraindo pombo, muitas fezes de pombo, todo mundo sabe que dá muita doença, fezes de pombo, né? E a prefeitura olha para isso, a administração pública, a vigilância sanitária olha para isso e fala assim, cara, chega, vamos anular, vamos revogar, olha a expressão, revogar. Vamos revogar a licença dele, porque isso aqui está sendo prejuízo para nós. Tá? Então, isso é uma revogação. Eu tenho que devolver todo o dinheiro que eu ganhei? Não, estava tudo certo. Tinha autorizado, estava fazendo, estava tudo certo. Só que a partir de agora, a administração pública não quer mais. Então, cuidado com a diferença de anulação e revogação. A anulação, o ato nasceu errado. Revogação, o ato nasceu bonitinho. Só que agora não querem mais. Perguntas. Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Nada? Não, tá tranquilo. Nossa, falei tanta coisa, não ficou com dúvida com nada. Que isso? Ainda não. Pode ser que surjam depois. Uhum. Então vamos fazer o seguinte. Para não cansar muito vocês, a gente vai fazer essa 1 hora. Eu vou mandar as questões que a gente ia fazer hoje, eu vou mandar para vocês naquele esquema, Jaqueline, que a gente fazia. Vou mandar as questões e aí vou mandar as respostas em outra folha. E aí vocês fazem como se fosse uma espécie de simulado e depois vocês comparam. E amanhã a gente continua. Certo. Beleza? Beleza. Eu gravei e vou subir o vídeo pro YouTube. Mais tarde tá o link também para vocês, tá? Tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Então, Imagina. Brigadão. Abraço pra vocês tudo. obrigada. Tchau, tchau.